A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 1. Começamos a estudar a carta de Paulo aos Efésios, nós, os jovens, e é interessante porque, como foi com Gálatas, né? Como tem sido com Romanos, como tem sido com João, livros que a gente tem estudado aí ao longo da semana, né? A gente começa a perceber algumas coisas, voltar a alguns princípios, e eles começam a falar o coração da gente de uma maneira, né, mais revigorante, né? Algumas coisas que a gente às vezes vai perdendo de vista, e a gente começa então a perceber o quanto a gente às vezes se perde, né, no dia a dia, nas questões que são muitas, né? Muitas questões, muitas coisas que vêm sobre nós, e a gente esquece que a palavra de Deus, ela nos fala algumas coisas que a gente deveria atentar o tempo todo, né, até para que, né, com aquela armadura, né, que falada aqui em Efésios, a gente possa enfrentar o dia mau, né? Então, voltemos para a palavra de Deus, né? Porque eu fico pensando, às vezes, nós chegamos aqui no domingo de manhã e nós falamos assim: que celebração é essa, né? O que eu vou celebrar hoje? O que eu poderia dizer assim da minha semana, né? Que hoje eu poderia trazer para cá e falar assim: nossa, isso aqui é motivo de celebração, né? Naturalmente falando, às vezes temos e às vezes não temos, quando nós olhamos para esse momento de uma maneira errada. Quando nós olhamos para esse momento de uma maneira correta, nós sempre temos uma celebração que precisa ser feita, uma alegria que precisa fluir dos nossos corações, né? Um gozo e uma paz que excede todo o entendimento, e as coisas que elas nos acontecem, elas não nos abalam, né, espiritualmente. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós podemos continuar lendo aqui, né? Vai falar de eleição, né? Predestinação, que aconteceram conosco, né? Pessoas que estavam perdidos nos nossos delitos e nos nossos pecados, né? Então aqui Paulo, ele, inspirado pelo Espírito Santo, né, ele escreve que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E o que são essas bênçãos espirituais, né? Eu estava desejando falar isso ontem na reunião dos jovens, mas acabou que o Senhor nos deu uma outra direção. Mas isso ficou no meu coração, porque um bom entendimento a respeito disso nos leva para um outro nível de vida cristã, né? Nós fomos abençoados com toda sorte de bênção, ou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós não seremos abençoados, mas nós fomos abençoados. E aí, essa é a questão para nós, né? Repetindo o que eu falei agora há pouco, né? Às vezes a gente chega aqui no domingo de manhã e a gente não se sente abençoado com todas as bênçãos dos lugares celestiais, né? É porque às vezes nós não estamos nos lugares celestiais, ou a nossa realidade de vida, ela não é uma realidade de vida de pessoas que estão assentados com Cristo nos lugares celestiais, como nos diz o capítulo 2, a mesma carta aos Efésios. E aí nós precisamos ser lembrados, irmãos, do que aconteceu conosco. Nós precisamos ser lembrados de qual é a proposta de Deus para nós. Então, se a gente ler Romanos capítulo 6, por exemplo,
quando o mesmo Espírito Santo nos diz, capítulo 6 de Romanos, a partir do versículo 19: falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E Efésios de novo. Capítulo 2. Vamos ler alguns versículos aqui. Efésios capítulo 2, o primeiro versículo. E vos deu vida, ou vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Depois, versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, voltando à pergunta, que obras ou que bênçãos são essas, né? Então, pensem bem, irmãos e irmãs. Nós vivíamos afastados, separados de Deus, fazendo coisas pelas quais nós deveríamos nos envergonhar, porque aquelas obras eram obras mortas e obras que eram contrárias a Deus, e nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E aí, a primeira coisa que talvez nós precisamos prestar atenção é que a graça de Deus nos alcançou. E aí, é bom nós lembrarmos, né, embora a gente saiba e a gente fale isso muitas vezes, que graça é algo que nós não merecíamos. Deus nos deu o que nós não merecíamos. Foi graça de Deus nos dar a salvação. É a misericórdia de Deus para nós, pecadores que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Esta é uma grande bênção, ou não é? Ou não é? Só isso bastaria, irmãos, para que nós nos apresentássemos aqui no domingo de manhã com muita gratidão, muita gratidão. Só isso é suficiente para que nós, os pecadores que estávamos mortos, perdidos nos nossos pecados, nos apresentássemos no domingo pela manhã junto com os nossos irmãos, e é claro, eu estou falando nesse momento, né, porque isso deve ser constante, nos apresentássemos diante do nosso Senhor juntos para adorá-lo com muita alegria, independente da minha conta bancária, da minha saúde, independente dos meus relacionamentos, independente de qualquer outra coisa. Só isso já basta. Mas, irmãos, mais do que isso, o Senhor nos tem chamado para uma realidade espiritual, para uma forma de viver totalmente contrária à forma de viver que nós tínhamos antes. Ele não apenas nos lavou dos nossos pecados, Ele não apenas pagou pelos nossos pecados, que já é muito grande, mas Ele também nos vivificou e nos deu vida para que nós possamos viver essa vida gloriosa do nosso Senhor Jesus, agora e na eternidade, fazendo aquelas boas obras que Ele mesmo, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Então, ao pensarmos em bênçãos, nós não podemos pensar em coisas materiais, irmãos. Quando Paulo escreve aos Efésios, e ele fala: Deus nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus,
Ele estava na prisão. Paulo estava preso. Você poderia dizer isso da prisão? Ou você pode dizer isso agora, em que a sua vida anda de uma maneira tão irregular, tão cheia de dificuldades, com tantos problemas? Você pode dizer: Deus nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se você olhar de uma maneira natural e você pensar que ser abençoado com todas as bênçãos é você ter todos os seus problemas resolvidos, você não pode dizer isso. Se você achar que ser abençoado com todas as bênçãos nos lugares celestiais é você ter saúde, é você ter dinheiro, é o seu casamento ir maravilhosamente bem, é todas as coisas estarem perfeitas, você não poderá dizer isso. Eu não posso dizer isso. Mas quando eu olho para Cristo e eu vejo para qual realidade que eu tenho sido chamado, que ela não se resume aos dias que eu estou vivendo, mas ela também tem a ver com os dias que eu estou vivendo, aí eu posso dizer: eu fui abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque não se trata, irmãos, de algumas coisas passageiras e que se desfarão com o tempo, porque daqui a, sei lá, quantos anos, né? Nem sei dizer quantos anos, 40, 50 anos, 30 anos, estou sendo muito generoso comigo mesmo, né? Talvez eu não esteja mais nessa terra, e essas coisas que aconteceram aqui, elas serão apenas lembrança. Elas não farão qualquer diferença eterna para mim. Mas, irmãos, você já pensou nisso? Vocês já pensaram a respeito disso, irmãos? Que o que foi dado a mim e a vocês é eterno, não pode ser retirado. Isso é bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus já veio. Então, se você tem escrito no seu carro: o melhor de Deus está por vir, tira isso fora, que é mentira. O melhor de Deus já veio. Jesus Cristo é o melhor de Deus. Jesus Cristo é o tudo de Deus. Ele é o amém. Nele se cumprem todas as coisas, e nele nós fomos abençoados com toda sorte de bênção. E o que nós fazemos aqui nessa manhã é testemunhar sobre isso, de que eu sou uma pessoa abençoada, não porque eu era alguma coisa, porque Efésios capítulo 2 vai deixar isso muito claro, Romanos capítulos 1 e 2 vão deixar isso muito claro, muitas citações bíblicas, muitos capítulos, muitos versículos, muitos textos bíblicos vão deixar claro que eu e você não tínhamos qualquer condição de sermos alguma coisa diante de Deus, ou de apresentarmos alguma coisa diante de Deus. Então nós somos abençoados não porque nós somos ou fomos ou iremos ser, mas porque Ele é. Eu sou e eu sou. Você quer saber o que Deus é? Leia o Evangelho de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou tudo que você precisa. Eu sou a bênção de Deus. Por isso, quando eu me dei por vocês, vocês receberam, aqueles que me receberam, todos que foram feitos filhos de Deus, receberam todas as bênçãos espirituais. Todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais, porque é em Cristo. Então, irmãos, vamos deixar de seguir pensamentos vãos. Vamos parar de permitir que o diabo fale a nossa mente e nos diga que nós somos derrotados e perdedores, porque se humanamente falando nós podemos dizer: realmente eu não fui muito bem sucedido, espiritualmente falando você pode dizer: eu fui abençoado com toda sorte de bênção, porque é Ele, Jesus é a bênção de Deus para mim, nele, porque nele habita, o Senhor fez habitar nele corporalmente toda a plenitude de Deus, e você e eu temos a Jesus Cristo. Então vamos mudar a chave aí, Vamos pedir a Deus para renovar a nossa mente, para que possamos parar de pensar que nós estamos num caminho estranho, difícil, as coisas, não sei como é que vai ser, para pensar: nós estamos num caminho que é o caminho de Deus. Eu sou o caminho, nós estamos em Cristo. Esse caminho nos levou e nos levará sempre a Deus, para experimentarmos agora e no futuro as bênçãos da eternidade.
Que gloriosa salvação, irmãos. Que gloriosa salvação. E aí quando a gente ora falando, né, que nos faltam palavras para agradecer o Senhor, não é um mero chavão. É porque nos faltam palavras. É impossível para nós, humanamente, nós encontrarmos uma maneira de expressar o agradecimento pela glória que nós temos vislumbrado, que nós iremos receber juntamente com o nosso Senhor. Nós que éramos pecadores, perdidos e afastados e apartados de Deus. Glória a Deus. Porque nem mesmo aquilo que os judeus tinham, nós tínhamos, né? Estávamos separados, estávamos longe, não gozávamos das bênçãos terrenas de Deus e muito menos das bênçãos espirituais, mas agora, em Cristo, nós que estávamos longe, fomos aproximados. Glória a Deus por isso. Todos os que têm essa realidade, têm experimentado isso, essa verdade gloriosa, devem participar desse momento, todos. Se você ainda tem, por alguma razão, permitido que o pecado domine o seu coração, é porque você ainda não tem visto, né? Porque nós ainda não temos visto que nós temos tudo nele. Então também é momento de falar: Senhor, perdoa-me, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Porque ao examinarmos a nós mesmos, nós nos achamos culpados e devedores. Mas quando nós olhamos para Ele, nós achamos nele o que nós necessitávamos para então entrarmos na presença de Deus e permanecermos nela. Que o Senhor, Ele fale aos nossos corações através dessa verdade, irmãos, né? Que a graça do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, ela inunde os nossos corações de tal maneira, né, que nós possamos fazer isso da maneira adequada, nós possamos festejar, né, porque esse momento é um momento de festa, de alegria, de regozijo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Senhor, como dizer para o Senhor o que realmente nós deveríamos dizer se não temos palavras, Senhor, para expressar adequadamente, Senhor, diante dessa tão grande salvação que o Senhor nos deu, Senhor. Olhamos para nós, Senhor, e com certeza, Senhor, cada um de nós aqui pode dizer isso. Nos encontramos muito devedores a Ti naquilo que é natural, Senhor. Mas, Senhor, ao olharmos para Ti, nós vemos, Senhor, que nós não devemos mais nada a Deus, porque o Senhor pagou pelos nossos pecados. E esse pagamento é completo, Senhor. E esse pagamento é eterno. Como nós glorificamos o Teu nome nessa manhã, Senhor Jesus, pelo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos tirar, Senhor, do lamaçal do pecado, das trevas, e nos trazer, Senhor, para o Teu reino de luz, Senhor, onde nós vemos a verdade, Senhor. Onde nós vemos, Senhor, que necessitávamos de um grande Salvador como o Senhor, e nós Te encontramos pela Tua graça, Senhor, porque nós estávamos mortos, o Senhor nos vivificou, Senhor. Nós estávamos cegos, o Senhor abriu os nossos olhos, Senhor. Nós estávamos sedentos, o Senhor nos dessedentou, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o tudo que nós precisamos, Senhor. O Senhor é aquele que nós, Senhor, desejávamos, Senhor, precisávamos, Senhor, mas não sabíamos como encontrar. O Senhor foi quem nos encontrou, o Senhor foi quem nos levantou, o Senhor foi quem nos deu vida, Senhor. Obrigado, Senhor. E nessa manhã queremos participar desse momento, olhando firmemente para Ti mesmo, Senhor. Sabendo, Senhor, que é em Ti que os nossos pecados foram perdoados, Senhor. Que é em Ti que fomos nos aproximados de Deus, Senhor. Senhor, a Tua graça nos basta, Senhor. Assim como ela é suficiente para nós diante do nosso Pai. Bendito seja o nome do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Então vamos participar com alegria, aqueles que já creram no Senhor Jesus, né, desse momento glorioso, né, embora pareça simples, mas é um momento glorioso. E daqui a algum tempo, irmãos, estaremos participando com o nosso Senhor Jesus, né, como temos sido lembrados, né, que Maranata, né, ora vem, Senhor Jesus.